Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Com essas palavras nós começamos mais um dia, na certeza da companhia de Deus ao nosso lado em todo momento da nossa trajetória. Essas palavras foram proferidas por Jesus aos seus discípulos, falando para ele que estaria ao lado deles em todos os momentos das suas vidas. E nós, nessa manhã, nós não podemos nos esquecer que temos um Deus presente, um Deus pessoal, supre as nossas necessidades, nos abençoa e nesse momento Ele está ao nosso lado, ouvindo o nosso pedido, a nossa oração. Nessa manhã, com a palavra de Deus aberta, nós queremos permitir que Ele conduza a nossa vida. O livro de Salmo, capítulo 103, o verso 21, a Bíblia diz o seguinte: Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Salmo 103, o verso 21. Nós precisamos bendizer o nome do Senhor por toda a eternidade. O seu exército de anjos nos assiste em toda e qualquer circunstâncias. Eles fazem a vontade do Senhor, que é cuidar de cada um de nós, nos amparar em toda a nossa jornada. Por isso que nessa manhã nós estamos aqui para suplicar a bênção dele sobre a nossa vida. Convido você a manter a palavra de Deus aberta nas suas mãos, hoje, no livro de 2 Samuel, capítulo 3, o verso 1. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Como é imprescindível ter a bênção de Deus sobre a nossa vida. Quando nós buscamos a cada dia amar ao Senhor, fazer a sua vontade, Deus sempre estará disposto a nos abençoar de uma forma sem medida. E foi isso que Deus fez com a casa de Davi. Enquanto Davi se fortalecia, a casa de Saul ia se enfraquecendo. É uma escolha que cada um de nós temos que fazer a cada manhã. Todos nós temos um período de 24 horas. Mas como nós iremos usar esse período depende de como nós começamos. E é por isso que nós escolhemos começar na companhia do Senhor, pedindo a bênção dele sobre a nossa vida. E aquele que tem a bênção de Deus, nada nessa terra se torna impossível. Pelo contrário, na companhia do Senhor nós saltamos muralhas, nós ultrapassamos os nossos limites. As nossas dificuldades são dissipadas na companhia e na bênção do Senhor. O fortalecimento de Davi se dava pela bênção de Deus e pelas alianças que ele formava. Abner, que era um dos comandantes forte e sábio, líder daquele período, passou a apoiar a Davi. E foi ele que fez a transferência do reino de Israel para o comando de Davi. Quando a Bíblia fala também que Davi se fortalecia, era também o aumento da quantidade de filhos que Davi passou a ter. Do versículo 2 ao versículo 5 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós vemos que Davi se casou com muitas mulheres. Embora o escritor do livro de 2 Samuel não condene essa prática na vida de Davi, mas nós sabemos que a palavra de Deus condenava a poligamia. Mas observamos que cada filho que Davi possuía tinha uma mãe diferente. Fica muito evidente para nós que ele tinha se casado com muitas mulheres. Um dos filhos de Davi, chamado Aminon, esse trouxe muita tristeza para o seu pai. O terceiro filho de Davi, que se chamava Absalão, esse também tentou usurpar o trono de Davi. E Adonias, que era um dos filhos também de Davi, não seguiu uma trajetória diferente na sua vida. Os outros filhos de Davi tinham uma figura muito apagada ou já tinham morrido. Eis a razão pela qual o escritor não se detém em pronunciar muito o nome deles. No Antigo Oriente, quanto mais uma família possuía filhos, era sinal de bênção. Quanto menos filhos, era uma declaração de que não tinha a bênção de Deus para a sua vida. Eis a razão pela qual as famílias no passado se preocupavam em aumentar a quantidade dos seus filhos. Naquele período, muitos casamentos se davam por questões políticas, e Davi, se tornando o rei da nação de Israel, Davi buscava também estar em paz com amigos que estavam nas suas fronteiras. Maaca, que era filha de Talmai, que era um dos líderes que estavam ao seu redor, Davi se casou com a sua filha por questões políticas. Casando-se com essa moça, ele teria paz do lado norte, sul e oeste de Israel.
Dos versículos 6 ao versículo 7, nós podemos ver que Abner, que era um dos comandantes do exército do rei de Saul, ele era um homem extremamente habilidoso, sábio. Ele tinha boas relações com a nação de Israel. O povo de Deus confiava em Abner como sendo o seu comandante. Foi o próprio Abner que apresentou Isbosete como sendo o filho de Saul para se tornar rei da nação de Israel. Mas Abner rompe com Isbosete no momento em que Abner toma para si uma das concubinas de Saul. Isbosete sabia perfeitamente que quando alguém tomava para si uma concubina de um rei que estava morto, ele estava tomando para si o direito de se assentar no trono. E a partir desse momento, o relacionamento entre Abner e Isbosete se rompeu. 2 Samuel, capítulo 3, o verso 10, a Bíblia diz o seguinte: transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. A partir do momento em que Abner, que era comandante do exército de Saul, rompeu com Isbosete, Abner passa a prestar todo o apoio ao reino de Davi. É ele mesmo que é responsável em fazer essa transferência do reino do lado de Israel, apoiar a Davi no reino de Judá. E é diante dessas circunstâncias que Davi assume o governo de toda a nação de Israel. No versículo 13, nós podemos ver que Davi exige o retorno de Mical, que era a filha de Saul. Esta era uma ação política também. Davi sabia que se casando com a filha de Saul, ele estaria se casando com a princesa e automaticamente ele também teria direito para se assentar no trono. Momentaneamente olhando para essa ação de Davi, podemos ver que Davi age com o seu coração de humano. Nós não podemos justificar esse ato de Davi, separar Mical do seu esposo para se casar com ele, pelo fato de Davi poder unir uma nação. Mical estava muito bem casada. Quando nós olhamos para o futuro, no capítulo 6, nós veremos que Mical retribui de uma forma negativa pelo fato de Davi ter lhe separado do seu esposo. Mas todos esses males são resultados do passado, porque Davi, no momento em que matou Golias por direito, quem deveria de fato ter permanecido casado com Mical era Davi, porque ele matou Golias. Mas Saul, insatisfeito com a vida de Davi, pegou a sua filha e deu a mão a um outro homem. Nesse momento da história de Davi, podemos perceber que Davi agia como um ser humano. Não estava sendo conduzido pelo Espírito. Ele deveria ter esperado no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor são abençoados por Deus, são recompensados pelos céus. Mas Davi, olhando de uma forma humana, pensando no trono, unir uma nação, ter o direito nas mãos de poder governar, ele busca o direito de se casar com Mical. Dos versos 22 aos versos 25 do capítulo 3 do livro de 2 Samuel, nós podemos ver que quem era comandante do exército de Davi era Joabe. Mas Abner, que tinha sido comandante do exército de Saul, era um homem leal a Davi. Foi ele mesmo, com a sua habilidade, inteligência e respeito conquistado diante dos seus soldados e de toda a nação de Israel, que fez a transferência do reino de Israel para o reino de Judá, para que Davi pudesse governar sobre todos os israelitas. Mas Joabe era um comandante inseguro. Ele temia que no futuro Abner se tornasse comandante do exército de Davi. Além da sua insegurança, ele tinha ressentimentos, porque no passado Abner tinha matado em batalha o seu irmão Asael. Joabe aproveita uma conversa que tem com Abner e traiçoeiramente lhe fere com a espada no abdômen, e é nesse ferimento que Abner perde a sua vida. Fica muito evidente para nós nessa manhã que Joabe jamais conseguiu se esquecer do que tinha acontecido no passado. Pelo fato de Abner ter matado seu irmão no campo de batalha, não fazia com que Joabe se tornasse um vingador de sangue, porque quando as mortes se davam em batalhas, não se poderia advogar o direito de ser vingador. Mas Joabe não conseguiu se esquecer do passado das ações de Abner. Alimentava no seu coração o ressentimento, e a primeira oportunidade que ele teve, ele matou a Abner. Fica muito claro para nós, quando estudamos a palavra de Deus,
que Davi não compactuava com a atitude de Joabe. Na verdade, Joabe alimentava no seu coração o rancor, a inveja, a insegurança, e na primeira oportunidade que ele teve na vida, ele se vingou. Davi, como rei da nação de Israel, ele tinha nas mãos a responsabilidade de fazer justiça. Mas pelo fato de estar lidando naquele momento de unir dois lados, norte e sul, Davi não teve forças naquele momento para fazer justiça com as suas próprias mãos. Ele entrega nas mãos de Deus. Como rei de Israel, acredito que o povo esperava que Davi fizesse justiça, porque Abner era estimado e amado pela nação de Israel. Abner era talentoso, era um líder nato, era um comandante de guerra exímio. Através das suas mãos, Deus lhe concedeu muitas vitórias. Mas pelo fato desse crime se dar nesse momento dessa transição, Davi optou em colocar nas mãos de Deus para que a justiça pudesse vir das suas mãos. As palavras de Davi que nós encontramos no versículo 29 declaram que Davi estava trazendo uma maldição sobre Joabe e sobre a sua família. Embora publicamente ele não tenha tomado uma atitude com atos de justiça, mas ele coloca essa situação nas mãos de Deus e, em vez de se alegrar com a atitude de Joabe, ele traz uma maldição sobre sua vida e sobre a sua família. O próprio Joabe foi obrigado a participar desse momento de luto que o povo de Deus passou. Abner foi morto num tempo de paz. A morte de Abner trouxe muita tristeza para o povo de Deus. Eles prantearam, eles choraram a morte de Abner, vestiram panos de saco. Davi jejuou por um período de uma noite. Abner foi morto no processo de introduzir Davi como sendo o único rei de todo o território da nação do povo de Deus. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 3 do livro de 2 Samuel, eu e você nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Embora nós saibamos e podemos ver claramente no capítulo 3, Davi começa a governar num período de muitas intrigas, mas Deus se aproveita desse momento para solidificar o reino de Davi. Jamais nós podemos nos esquecer, Deus tem o controle da história. Deus tirou Davi de trás de uma manada de ovelhas e o colocou no trono da nação de Israel. Como vale a pena obedecer a Deus, seguir as suas orientações, permitir que Ele se assente no trono do nosso coração. Jamais se esqueça, se porventura você passar por momentos difíceis na sua vida, como Davi o passou, foi perseguido, foi caçado, mas se manteve confiante no poder de Deus, Deus irá reverter a tua história. Tendo Deus ao nosso lado é tudo que um ser humano precisa para viver uma vida feliz e alcançar todos os seus sonhos. Davi só conseguiu se assentar no trono da nação de Israel mediante a bênção de Deus sobre a tua vida. É tudo que eu e você nós precisamos no decorrer desse dia e da nossa vida. Tendo a bênção de Deus sobre nós, nós viveremos uma vida feliz. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Suplicamos a tua bênção sobre a nossa vida. Permanece ao nosso lado, conduz a nossa trajetória. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.